ChatGPT de novo aqui, depois de ter fechado a janela, e ele apresentou essa mensagem aqui que pode aparecer para vocês também. Apresentamos a nova memória aprimorada. O ChatGPT agora pode se lembrar dos seus chats recentes, então você não precisa se repetir tanto. Quer alterar o que ele sabe sobre você? É só pedir. O que eu acho sobre isso? Sinceramente, ele já me deu alguns problemas em alguns momentos, mas em algumas outras situações é bem interessante, porque às vezes você vai abrir uma nova conversa, quer desenvolver uma ideia em cima daquilo, e depois você vai abrir uma outra conversa em um outro momento, começar do zero. Se ele pega essa memória antiga e sabe o tipo de resposta que você quer, sabe a forma como você conduz uma conversa, ele provavelmente vai trazer para vocês respostas mais direcionadas. Eu particularmente não gosto disso porque em alguns momentos eu só quero começar uma pesquisa do zero. Se você quer começar tudo do zero e trazer respostas do zero para certas coisas, ele vai acabar enviesando as respostas. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com a inteligência artificial. É a questão do viés da resposta direcionada. Ele começa a te colocar dentro de bolhas e deixa de pesquisar em outras janelas de conteúdo que poderiam ser interessantes para você. Então, é um cuidado, é um alerta que a gente tem que ter quando a gente está utilizando a memória em sistemas de inteligência artificial. Particularmente para contornar isso, eu prefiro criar projetos. Bem, eu vou pedir aquele para ele mostrar para a gente. Ó, ele já começou a botar aqui a questão da memória, né, aqui dentro, mas eu vou ativar depois e desativar depois aqui. Mas, como eu estava falando, questão dos projetos. Basicamente, quando eu crio um projeto aqui, tipo, ó, ele bota aqui nome do projeto, viagem a Copenhague. Eu vou colocar aqui um projeto chamado Estudos. E vou mudar aqui eu consigo mudar a cor, consigo mudar o símbolo e show de bola. O projeto, gente, para que serve o projeto? O projeto ele mantém chats, como ele está aqui na descrição, chats, arquivos e instruções personalizadas em um só lugar. Use-os para trabalhos em andamento ou apenas para manter as coisas organizadas. Eu particularmente prefiro fazer isso daqui porque imagina só, é como se você estivesse entrando numa sala. Um projeto aqui é como se fosse uma espécie de sala. Dentro daquela sala vai estar tudo organizado da forma que você quiser. Se você quiser estar, por exemplo, estudando só sobre medicina, você vai botar dentro daquela sala só livros de medicina. Então tudo que estiver relacionado àquilo vai estar sendo abordado dentro dessa sala, desse contexto. É isso o que um projeto faz. A memória no ChatGPT é uma coisa muito mais ampla. A memória é como se já fosse uma casa inteira, um prédio inteiro. Então você entra naquele prédio ele é seu. Tudo que você já pesquisou, tudo que você já colocou ali dentro daquele prédio, a inteligência artificial ela vai trazer como memória quando você estiver conversando com ela. Tipo assim, ela vai te lembrar de, lembra daquele dia que você comeu aquela pizza, foi naquele restaurante, e de alguma maneira ela vai trazer aquilo como referência para alguma coisa que você estiver conversando. Necessariamente, se você estiver utilizando a inteligência artificial para pesquisar ou para começar coisas do zero, isso é muito chato, porque toda vez que você falar de comida, por exemplo, ele vai lembrar que você comeu aquela pizza. E necessariamente você talvez nem esteja afim de falar de pizza. Às vezes você quer falar de salada ou de alguma outra coisa do tipo. Eu vejo a memória dessa forma e isso às vezes atrapalha. Eu, por exemplo, os problemas que eu tive aqui tiveram muita relação com isso. Mas vamos dar seguimento aqui na criação do projeto, né? Criei projeto. Deixa ele carregar. E aqui no cantinho vai aparecer os estudos. Agora, gente, tudo de texto, tudo de textos e conversas relacionados a essa parte do projeto vai estar aqui. Só para vocês verem a diferença, né? Eu vou criar um outro projeto aqui. Dá um exemplo aqui de projeto chamado Viagens. Tá aqui, viagem. Se você quiser fazer um planejamento de viagem e tal, bota aqui. Ele vai criar outro projeto. Agora são dois projetos diferentes, é como se fossem janelas diferentes. Tudo que eu colocar aqui dentro desse projeto de viagem, ele vai gerar chats aqui. E aqui embaixo ele vai aparecer todas as conversas. É que nem esse histórico aqui da esquerda. Aqui na esquerda tem todas as conversas que a gente já teve e elas estão fora desses projetos aqui. O legal dos projetos, gente, é que a gente pode colocar fontes. Eu posso pegar artigos, posso colocar PDFs de livros e outras coisas do tipo aqui dentro. Então toda vez que a gente for fazer uma conversa,
dentro desse, um novo chat aqui dentro desse bloco de projetos, ele vai procurar primeiro dentro dos arquivos que eu tiver enviado para ele. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, na questão dos estudos, é clicar aqui, ó, clicar bem em cima do nome. E ele vai mostrar as configurações do projeto. Né? Esse é o nome do projeto, e aqui as instruções, que é onde a gente vai definir o contexto e personalizar como o ChatGPT responde nesse projeto. É que a gente dá, né? Ele tem um exemplo aqui, por exemplo, responda em espanhol, consulte a documentação JavaScript mais recente, mantenha as respostas curtas e focadas. Memória, padrão. As outras opções que a gente tem aqui, ela não aparece aqui para mim. Bem, basicamente é isso daqui. Próximo vídeo eu vou estar mostrando como utilizar isso aqui na prática e até mesmo como o projeto funciona. Vocês vão perceber que tem uma diferença muito legal. E só para dar uma prévia do próximo, eu vou criar aqui um projeto que é o inglês. Eu basicamente vou colocar isso daqui como projetinho para a gente aprender inglês. É uma coisa que eu acho bem bacana. O ChatGPT tem uma função de usar a voz, que ela é muito bacana. A gente pode conversar com ele em qualquer idioma que ele vai estar respondendo para a gente. Obviamente, se ele entender a gente nesse ponto.